Salve, salve, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, tranquilo e disposto a participar dessa aula. Estamos iniciando um novo tema, o homem como ser político, a desigualdade entre os homens como desafio da política. Vamos desenvolver 4 habilidades: elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e textos realizados, identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de uma perspectiva problematizadora e crítica. Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão na abordagem de temas filosóficos e reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações, normalmente aceitas pelo senso comum, para a questão da desigualdade. Solicito que abram um caderno na página 84. Nós vamos começar com uma sondagem. Você conhece o conceito de política e de Estado? Eu vou pedir que vocês deem uma pausa no vídeo e escrevam o que vocês entendem por política e o que vocês entendem por Estado. Terminando de escrever, podem retomar, ok? E aí, conseguiram escrever aí legal? 2 temas importantíssimos para essa situação. Saber o significado é essencial para desenvolver essa situação, uma vez que política e Estado são palavras aí que estão na boca do povo, muitas vezes senso comum. As pessoas falam sobre política, falam sobre Estado, sem compreender realmente o que elas significam. Isso acaba sendo prejudicial, que muitos enxergam na política uma coisa de tirar vantagem, de querer favorecimentos e enxergam no Estado apenas uma forma assistencialista. Vamos tentar entender alguns conceitos. Política, ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação das normas de sua organização. Essa definição coloca a política como a arte de governar. Mas o que é governar? É outra palavra que precisamos compreender melhor. Tá? E o que é governar a partir do Estado? Como que esse Estado se organiza para poder atender aos interesses de milhões de pessoas, como é o caso no Brasil? Se é uma ciência do governo, não pode ser feita de qualquer maneira, tem que ser bem estruturado. Outras ideias sobre a política. Pode ser pensada como negociação para compatibilizar interesses, pode estar relacionada com o que diz respeito ao espaço público, é a ciência da governação, da governança, na verdade, administração de um Estado, está relacionado ao poder que um homem exerce sobre outro. Então a política também se dá nas relações pessoais, não é só na relação Estado e população. Entre os cidadãos também existe com frequência a política. E tudo isso passa pelo Estado. O que é o Estado? Uma nação politicamente organizada ou a sociedade política constituída segundo determinadas normas jurídicas, um território definido sob a direção de um governo soberano com a finalidade de realizar o bem comum. Portanto, o Estado tem uma finalidade: realizar o bem comum, fazer com que a população tenha atendido os seus interesses. A política não pode se dar a partir de interesses pessoais, interesses privados. Ela deve sempre buscar a realização do bem comum. Outro conceito de Estado. O Estado é uma ordem jurídica soberana. O Estado tem que ser soberano, que tem por fim o bem comum, atender os interesses da maioria. Qual maioria? A maioria de um povo situado em determinado território. Portanto, o Estado deve governar para o seu povo, pensando sempre no bem comum. Olha lá, valor, bem comum, norma, ordem jurídica. O Estado tem que ter leis, e essas leis devem ser obedecidas por todos, uma vez que elas são criadas para todos, sem estabelecer privilégios. Quando isso não ocorre, o Estado tem que agir de uma maneira que
pode aparecer coercitiva, tá? Uma vez que ele tem o monopólio da violência, só o Estado pode exercer o poder da força. O uso legítimo da força está nas mãos do Estado. E não é agir de acordo com a cabeça de cada um. Não, é agir de acordo com as normas jurídicas. Ninguém é obrigado a fazer nada que não conste na Constituição. Portanto, o Estado, ele tem que atingir a população, mas tem que respeitar as leis. Pensando nisso, nós vamos discutir uma questão. E o cidadão comum? O homem é um animal político? Vou pedir mais uma vez que você dê uma pausa e escreva suas ideias a respeito dessa frase. O que você pensa sobre essa afirmação de Aristóteles? O homem é um animal político. Dê a sua pausa aí. Qual é a sua opinião? Escreva e, na sequência, retome o vídeo. Conseguiu pensar sobre o homem como um animal político? Soa até mal muitas vezes, né? Quando a gente fala animal. Mas o homem, não podemos esquecer, é um animal racional. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão. O que Aristóteles queria dizer com o homem ser um animal político? O homem é, por natureza, um animal político. Tem primeiro na família sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativo. Mas é na polis que se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento todas as leis a justiça, dado que só pode ser feliz no exercício da justa medida, ou seja, sendo prudente e encontrando meio termo em nossas ações. Ser um animal político significa dizer que o tempo inteiro nós estamos tendo que negociar na sociedade. Nós não podemos querer impor a nossa vontade. Ser um animal político é saber conviver, respeitar a lei, ser justo. Então, essa concepção traz a ideia de que a política tem que ser praticada de acordo com a justiça, não só pelo Estado, mas também pelo cidadão. E aí a gente vai começar a pensar como que isso se concretiza na prática. Vamos pensar primeiro no papel do Estado. Vocês vão abrir o caderno na página 84 e ali tem uma questão. Qual é o papel social do Estado e das leis? Olha a leitura. Você já parou para pensar nas leis? Por que elas são importantes? Na sua opinião, como podemos melhorar a nossa relação com elas? Peço novamente que você dê uma pausa e responda a essas questões. Respondeu? Aí vai ser solicitada uma pesquisa, não precisa fazer não, mas eu quero que você pense como que as leis são exercidas no Brasil. Será que de fato o país é justo nesse aspecto? Será que a lei vale de fato para todos? As ações do nosso governo são ações positivas? Tem muita coisa para ser pensado, principalmente num momento como o que nós estamos vivendo, nesta tremenda pandemia, né? Daria para discutir muito legal qual é o papel social do Estado. Nós temos aí a questão das rendas que estão sendo entregues a parte da população e também os abusos que estão ocorrendo. Vamos pensar em alguns pontos aí que tratam do modo como o Estado se relaciona com o cidadão aqui no Brasil. Nós vamos trabalhar com a leitura e a interpretação de textos, ok? Inclusive, não precisa fazer anotações no caderno, não. Você pode grifar na própria apostila, nas páginas 85 e 86. São 3 textos. Um sobre a renda que recua no Brasil, né? Depois a retratação da renda e também a desigualdade que é no Sudeste. São 3 textos que vão trabalhar a questão da relação do Estado com a população. Nós vamos estar trabalhando essa habilidade de leitura e análise. Tem umas perguntas ao final, não precisa fazer nesse momento, não é o nosso foco, ok? Então, você vai ler, vai grifar e vai refletir. Depois você retoma o que você escreveu lá atrás sobre o Estado, sobre a política e vai trabalhar aí na sua mente como que isso tem ocorrido no Brasil. Será que o nosso governo tem de fato exercido a sua função social?
Como que você vê isso? O Brasil o governo brasileiro tem agido de modo correto? Eu não falo só do governo atual, não, tá? Eu trago o governo como os últimos, vamos pensar, desde a retomada aí da democracia, os últimos 20 anos. Como é que o Brasil, né, tem trabalhado essa questão? Faço aí com afinco, tá? Eu fico por aqui. Nós vamos retomar na próxima aula com os exercícios. Façam com afinco, com dedicação, insista, persista e não desista, tá? É muito importante que você faça as atividades tudo em ordem. Obrigado, até a próxima.